Ter poder não é para falar mais. É para saber quando calar. Eu costumava pensar que a pessoa com mais autoridade era quem mais falava numa sala, até conhecer um homem que liderava um conglomerado com milhares de funcionários, mas que apenas assentia durante toda a reunião. Nenhuma palavra a mais, nenhuma ostentação. Mas no momento em que ele falou, todos se calaram. Porque sabiam quando alguém como ele fala, é algo que não se pode ignorar. O verdadeiro poder não está na voz. Está no silêncio no momento certo. Quem nada tem, teme não ser ouvido. Quem tem tudo, teme que uma palavra errada o faça perder tudo. O silêncio não é fraqueza, é habilidade de sobrevivência em territórios de poder. Quanto mais alto se está, mais se entende as palavras são lâminas, e o silêncio é armadura. No topo você não precisa gritar para que o mundo saiba que você tem poder. Você só precisa permanecer sereno, firme, e deixar que o mundo sinta isso através do seu silêncio. O sábio não entra na armadilha das palavras. Ele passa sem deixar ruído algum. Capítulo 1. Aquele que guarda a mente, guarda o destino. Quanto mais rico se é, mais se deve aprender a calar. Não por medo, mas por compreender o que se mantém por mais tempo, é o que nunca foi revelado. Já percorri muitos lugares, encontrei todo tipo de pessoa, uns em busca de fama, outros atrás de lucro. Mas curiosamente os que mais me impressionaram foram justamente os mais silenciosos. Eram ricos, eram brilhantes, mas escolheram o silêncio. Eles não precisavam falar para provar que estavam certos. Não precisavam se justificar para parecer firmes, porque sabiam, ser rico nem sempre é ter muito dinheiro. É manter a paz em meio às tempestades, a serenidade no meio do ruído. Em um banquete solene, 3 convidados sentaram-se à mesa com o grande ministro Quoc Tu Nhi. Um se vangloriava sem parar de suas conquistas. Outro falava de política, criticando o rei e os generais. O terceiro apenas permanecia em silêncio de tempos em tempos, erguia a taça, acenava com a cabeça. Ao final, o primeiro perguntou: "O que pensa da nossa inteligência, senhor?" Quoc Tu Nhi apontou para o silencioso e disse: "Os 2 primeiros são respeitáveis, mas o último é o único que posso usar." Ficaram espantados, mas ele nem falou nada. O ministro sorriu levemente. Justamente por não ter falado, ainda não consigo medir sua profundidade. Quanto aos senhores, já me mostraram tudo de si. Nunca esqueci essa frase. Quem fala muito pode ser admirado, mas também perde valor rapidamente. Quem sabe calar, sempre deixa um vazio que impõe respeito ou receio. Há aqueles que na juventude entram no mercado como um furacão querendo ser vistos, reconhecidos, admirados. Mas os que têm vivência só querem atravessar a vida sem fazer barulho. Eles não se calam por fraqueza. Se calam por terem superado a necessidade de provar algo. Quando ainda não for forte, cale-se para estar seguro. Quando já for forte, cale-se para manter-se. Quando for forte demais, você simplesmente não sentirá mais vontade de falar. Conheci um homem assim. Seu nome era Hang, engenheiro civil, experiente, vivia numa cidade pequena. Sem placa, sem propaganda, sem redes sociais. Um amigo lhe perguntou: "Por que age como se escondesse ouro, se ninguém sabe como vão te encontrar?" Ele apenas sorriu: "Eu construo casas para as pessoas morarem, não para sair nos jornais. Quando termino em silêncio, eles vêm me procurar." 3 anos depois, o mercado virou caos. O amigo foi à falência. E Hang continuava no mesmo quartinho sem placa, com fila de clientes na porta. Um plano dito em voz alta já carrega expectativas. E expectativa é uma faca de 2 gumes, pode matar à vontade antes mesmo de você começar. Sucesso de verdade não precisa ser gritado. O verdadeiro rico mantém até o silêncio ao redor de sua sabedoria. Também ouvi falar de um professor que não dava aula. Seu nome era Tahu Tin, um erudito de Tochou. Nos 3 primeiros meses não dizia uma palavra, apenas lia silenciosamente diante da turma. Os alunos murmuravam: "Será que ele sabe mesmo alguma coisa?"
No primeiro dia, ele fechou o livro e disse: quem acha que não ensino porque não sei pode sair. Quem entende que estou ensinando a escutar pode ficar. Ninguém saiu. E na prova daquele ano sua turma ficou em primeiro lugar. Não porque ele ensinava bem, mas porque aprenderam a lição mais importante: da quietude nasce a sabedoria. Já o velho bar investidor experiente numa grande reunião, onde todos queriam falar para mostrar conhecimento, apenas batucava os dedos na mesa. Quando chegou sua vez, disse apenas: escolho o setor que ninguém mencionou até agora. E aquele setor cresceu 4 vezes mais depois disso. Não por ele ser mais esperto, mas porque soube ouvir enquanto os outros falavam. E só falou quando todos já haviam dito o que tinham a dizer. Os realmente fortes não falam muito. Quem domina o jogo geralmente senta na última cadeira, porque é dali que se vê tudo sem ser notado. E eu aprendi com eles história por história, lição por lição, que não é preciso disputar atenção, que não se precisa gritar que é bom, que a força não está no que dizemos, mas naquilo que escolhemos não dizer. Capítulo 2. Guardar o poder com silêncio. Quem nada tem teme não ser ouvido. Quem tem tudo teme que uma frase errada lhe custe o império. Eu costumava pensar que poder era para ser mostrado, que era preciso falar para que os outros soubessem do que éramos capazes. Mas então, os verdadeiramente poderosos que conheci eram os que menos falavam, porque eles compreendiam: quando você não tem nada, palavras são vento. Quando você tem tudo, palavras são lâminas. A história já registrou uma cena de silêncio arrepiante. O imperador Chu Wenchuan, fundador da dinastia Ming, era conhecido por sua desconfiança, mas também por sua astúcia. Durante um banquete, um jovem ministro chamado Sai Diu, embriagado pelo entusiasmo, recitou um poema criticando o governo. Toda a corte prendeu a respiração. Todos os olhos se voltaram para o imperador. Ele nada disse. Não mudou a expressão. Apenas assentiu levemente e disse: Dieu está perturbado. Deixe que descanse. No dia seguinte, Dieu foi transferido para uma região fronteiriça remota. Ninguém comentou, ninguém explicou, porque o silêncio de um imperador é uma ordem suprema. Quem tem poder, reputação e olhares voltados para si, não pode mais falar com leviandade. Uma palavra aparentemente inocente pode se tornar sinal para que outros manipulem. O auge do poder é quando ninguém consegue ler sua mente. O auge da sabedoria é não deixar que usem suas palavras como ferramenta. A história de Long, o jovem empreendedor, prova mais uma vez: tudo o que ainda não foi dito é um bem. Tudo o que foi dito vira presa. Long compartilhou a ideia de um restaurante familiar com seu grupo de amigos. E então, justamente um deles, que não falou nada, executou antes. Quando perguntaram por que não processava, Long respondeu: a culpa não é deles. A culpa é minha, por ter falado cedo demais. O mundo não é totalmente ruim, mas o coração humano é imprevisível. Alguns ouvem para torcer por você, outros para te roubar. O silêncio é uma armadura invisível que protege tudo o que está crescendo em silêncio. Lembro também de um diretor financeiro. Numa reunião, um jovem funcionário criticou diretamente sua forma de gestão. O diretor, conhecido por seu temperamento forte, levantou-se de súbito e deu um tapa no rapaz. A notícia se espalhou. Imagens vazaram. Um grande investidor retirou o capital em 24 horas. Toda a empresa precisou ser reestruturada. E o diretor desapareceu do mercado financeiro. Ninguém lembrava mais de sua genialidade. Só lembravam que ele não conteve um tapa. Ser rico não é apenas talento, é ter a força de conter-se diante da provocação. Às vezes não atacam você para vencer, atacam para ver se você perde o controle. E quando você mantém o silêncio, você preserva seu valor. Você não precisa vencer uma discussão, só precisa vencer a si mesmo e se manter inteiro. Houve também um homem chamado Dung, engenheiro veterano, convidado a ser conselheiro estratégico
de um grande projeto em Singapura. Ele era brilhante, mas falava demais. Apontava erros dos outros diante dos líderes. Um grupo mais jovem, um pouco mais habilidoso, porém silencioso e respeitoso, acabou ganhando confiança. Por fim, Dong foi gentilmente afastado, sob o pretexto de que sua contribuição havia sido suficiente. Depois ele costumava dizer: fui descartado porque falei mais do que precisavam. Fui melhor do que queriam. Mas a verdade era ele caiu por não saber guardar sabedoria no momento certo. O mais inteligente nem sempre é o escolhido. O mais discreto é o que permanece. E eu aprendi algo. Os verdadeiramente sábios não tentam parecer sábios. Deixam que os outros pensem que ainda não sabem, quando já estão quilômetros à frente. Exibir inteligência é instinto. Ocultar inteligência é arte de sobrevivência. O silêncio é o cofre da sabedoria. E se a sabedoria for realmente valiosa, não deve ser exposta para ser comparada. Ainda estamos no começo desta jornada. Mas lembre-se, o sábio não entra na armadilha das palavras. Ele passa, sem deixar ruído algum. Capítulo 3. Manter o silêncio após a vitória. A vitória não é o momento de gritar. É o momento de observar, consolidar e proteger o que foi conquistado. O sábio não levanta a voz após vencer. Já testemunhei muitos que, ao alcançar o sucesso, corriam a contar sobre o plano que executaram, sobre a excelência que acabaram de provar sobre aqueles que um dia duvidaram deles. E agora teriam que se curvar. Eram barulhentos, eram brilhantes, eram chamativos. Mas em silêncio, com o tempo, percebi, os barulhentos após a vitória desapareciam. Os silenciosos já tinham ido mais longe. Numa região montanhosa distante, havia um velho mestre de xadrez. Diziam que ele fora um campeão na corte imperial, mas se recolhera em anonimato. Certo dia, um jovem da capital veio desafiá-lo. Jogaram uma partida, o velho venceu facilmente. Mas em vez de ensinar ele, apenas recolheu as peças e disse calmamente: você jogou bem. Da próxima vez, serei eu quem perderá. O rapaz inclinou-se em agradecimento. Anos depois, tornou-se campeão nacional. Mas aquele que mais o marcou ainda era o velho sem título, sem fama, sem uma única palavra de vanglória. Ele não precisava afirmar nada porque ele já era. Costumo dizer aos jovens: glória que precisa ser dita é glória frágil. O silêncio após a vitória é sinal de uma alma plena. Quem realmente venceu não precisa mais provar nada. Eles sabem que após a vitória, o que vem não são fogos de artifício. São invejas, provações e o fogo que testa o ouro. Tudo o que ainda brilha demais é o que mais facilmente se quebra. Por isso, os verdadeiramente firmes escolhem o silêncio após vencer, não para esconder, mas para preservar, não para ocultar, mas para proteger. Você não precisa gritar para o mundo que venceu. Basta continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Porque o sábio sabe, vencer e permanecer calado é ter a mente firme como uma montanha. E então, entramos em um novo tipo de silêncio. Não para nos proteger do infortúnio, mas para que os outros não saibam o quanto já avançamos à frente deles. Quanto menos souberem sobre você, mais livre você é. Quanto menos puderem medir o que você tem, mais seguro você está. E quanto menos perceberem que você venceu, mais duradouro será seu sucesso. A ausência de barulho não é esconderijo. É uma armadura para as coisas mais poderosas que você carrega. Se você já venceu, não diga. Se está vencendo, não exiba. Se está prestes a vencer, silencie ainda mais. Porque o realmente rico não bate no peito. Ele deixa o silêncio ser o sinal da sua solidez. Capítulo 4. Silêncio para proteger a fortuna. Guardar dinheiro tem cofre, guardar ouro tem porão, mas guardar a sorte só é possível com silêncio. Ser discreto não é medo de perder, é saber o preço da imprudência. Um corretor imobiliário, após anos de luta, finalmente estava prestes a fechar um negócio de terras
de mais de 40 bilhões. De tão feliz, ligou para um amigo e escreveu uma legenda sugestiva nas redes: um novo marco está prestes a ser registrado. Obrigado a quem acreditou em TAM. 2 dias depois, o negócio desmoronou. O cliente desistiu atraído por outra proposta, exatamente no ponto que TAM havia revelado sem querer na conversa com seu amigo. Ele não foi traído. Ele próprio deixou escapar a sorte por não conter sua alegria. A sorte não se perde por roubo. Ela se esvai pela própria boca. Sorte é uma energia invisível, nascida da concentração do silêncio do segredo. E se dissipa quando falamos demais, mesmo sem intenção, mesmo por felicidade. Falar sobre planos não concretizados dissipa sorte. Falar sobre o que está sendo feito atrai sabotagem. Falar sobre o que está por vir atrai azar. Han, empreendedora iniciante, preparava o lançamento de uma plataforma de produtos regionais. Após garantir o investimento de um anjo, confidenciou o modelo inteiro a uma amiga do setor. 3 semanas depois, essa amiga lançou uma versão quase idêntica em tempo recorde, com base no que Han havia contado. O investidor desistiu. Han perdeu a oportunidade. Não perdeu dinheiro, mas perdeu a fé nas pessoas. E aprendeu: ideias valiosas são como ouro puro expostas, todos cobiçam. O perigo nem sempre está nos mal-intencionados. Está numa frase solta, numa postagem, num telefonema inocente. Uma empresária postou foto assinando contrato com uma marca internacional. Na mesa, um relógio cravejado de diamantes. A imagem viralizou. 3 meses depois, a receita apareceu. 1 ano depois, o parceiro exigiu renegociação. 2 anos depois, um conhecido entrou com processo. Não foi pela foto. Foi pelo que ela deixou visível, quando não devia. A ostentação externa é um ímã de problemas. Os verdadeiros ricos escondem suas posses na simplicidade e protegem sua fortuna com silêncio, como o velho vendedor de chá da esquina. Vivendo com pouco, roupa remendada, cabana torta. Todos achavam que era miserável. Ao morrer, seu neto encontrou sob o chão de barro um pote com mais de 30 barras de ouro. Ao lado, um bilhete: para você que nunca perguntou quanto eu tinha. O sábio não deixa que vejam seu bolso, não por avareza, mas porque entende: a maior riqueza é ninguém saber que você é rico. A maior paz é ninguém sentir inveja de você. Uma estudante prestes a ganhar bolsa integral confidenciou: estou com medo. Minha família é pobre. Não sei se vou aguentar. A notícia chegou à coordenação. Duvidaram da estabilidade emocional dela. A bolsa foi dada a outra pessoa. Por uma frase mal colocada: ser inteligente não basta. É preciso saber calar. Proteger fortuna não é esconder dinheiro. É não falar sobre o que já tem. É não ostentar o que ainda está construindo. É não permitir que os outros saibam que você está prestes a enriquecer. O silêncio é a proteção da sorte. É a muralha invisível dos tesouros invisíveis. Capítulo 5. Preservar a bênção com silêncio. Não é que alguém tenha roubado sua sorte. É você quem a derrubou. Com uma palavra aparentemente inofensiva. O sábio preserva sua bênção como se fosse ouro, sem expor, sem agitar, sem deixar o vento tocar. As pessoas acham que bênção é algo visível, casas, bens, cargos. Mas eu aprendi que a maior bênção é a paz que o vento não consegue abalar. E para protegê-la, é preciso aprender a calar. A quem mal vence já sai alardeando. Fecha um contrato, já faz mistério nas redes. Tem uma alegria, já posta foto, escreve status, manda mensagem para todo mundo. E então, a sorte se dissipa como fumaça, não por causa de sabotagem, mas porque a energia ainda não consolidada foi jogada ao vento. Sucesso não se conta antes. Felicidade ainda verde não se exibe. Plano não realizado não se compartilha. A bênção não deve ser mostrada. A estratégia não deve ser espalhada. Conheci uma jovem que fez um casamento simples, mas numa foto, o relógio no pulso do noivo
Uma edição limitada de mais de 600 milhões de dong. Ninguém comentou nada. Mas 3 meses depois, fiscalização da Receita. Um conhecido antigo aparece pedindo dinheiro emprestado. Saiu matéria: noiva minimalista usa acessório que ninguém imaginava. Ela não disse nada. Mas o silêncio foi o que provocou todo o barulho. Preservar a bênção não é apenas viver com simplicidade. É saber esconder o que é precioso, como os antigos enterravam ouro sob o chão. Quanto mais rico, mais se deve saber. Há coisas demais que não devem ser ditas. Não por medo, mas por entender profundamente o preço do descuido. Sucesso não precisa ser provado com palavras. Basta viver com paz, ir fundo, seguir longe, sem que ninguém saiba. Teve o Sr. Tim, CEO de uma empresa de consumo. Foi difamado por um ex-parceiro online. O assistente sugeriu processar, se defender. Ele apenas balançou a cabeça. Na sala escreveu uma longa carta. Muito longa. No fim, apagou. Não enviou. Há coisas que já passaram. Não devemos ressuscitar a dor, contando de novo espalha tristeza em quem nem estava lá. A empresária Roa, após ser traída por um parceiro de negócios, contou o caso durante o jantar em família. Ao repetir a frase ofensiva, "Não vou assinar. Se quiser, processe." Ela tremia de raiva. O filho ficou assustado. O marido em silêncio. O jantar afundou num amargor que não era do presente, mas de uma dor do passado revivida. A dor já havia passado, mas ao recontá-la, ela doeu de novo. Falar é mexer, e mexer turva o coração. Os verdadeiros ricos nunca falam de quem os feriu. Não para se defender, não para provar nada, porque possuem algo muito mais valioso: a paz interior. Você pode estar certo, pode estar injustiçado, pode ter razão para discutir, mas, se o custo for perder sua calma interior, então você perdeu muito. O rico não revida com palavras. O sábio não reclama da pobreza, nem conta tristezas. O ser sereno é aquele que vive entre ventos, mas guarda o coração como um lago tranquilo. Se você conquistou algo, guarde no peito. Se há raiva querendo sair, escreva e rasgue. Se recebeu algo lindo, deixe seus olhos sorrirem, não sua boca falar. Não falar não é covardia. É sabedoria de quem sabe que silenciar é preservar a bênção. Porque falar demais dispersa a sorte, porque eles têm algo mais valioso: a paz interior. Você pode estar certo, pode estar sendo injustiçado, pode ter todos os argumentos para rebater, mas, se o preço a pagar for perder a tranquilidade da alma, então você perdeu muito mais do que ganhou. Os verdadeiramente ricos não revidam com palavras. Os sábios não reclamam da pobreza, não compartilham suas dores. Os serenos são aqueles que vivem no meio do vendaval, com o coração tranquilo como um lago. Se você conquistou algo, guarde no peito. Se uma raiva vier, escreva. Depois rasgue. Se recebeu algo bonito, que o brilho esteja no seu olhar, não na sua boca. Não falar não é por medo. É porque você sabe manter o silêncio, é preservar a bênção. Falar demais é espalhar a sorte até ela se dissolver. Capítulo 6. Manter a mente serena. Vencer uma discussão não faz de você alguém mais forte. Manter a mente livre de poeiras é o verdadeiro triunfo. A pessoa mais rica não é aquela que tem mais dinheiro, mas sim quem consegue manter o coração tranquilo em meio a um mundo barulhento. Não diretor de marketing era alguém muito autêntico. Quando se sentia cansado, reclamava. Quando estava triste, mandava mensagens. Quando estava sob pressão, procurava alguém para desabafar. Certa noite, meio embriagado, Nam enviou uma mensagem para um amigo próximo. "Tô cansado. Acho que não aguento por muito mais tempo." A mensagem foi enviada às 23. 3 dias depois recebeu a resposta: "Foi mal esses dias, tô na correria." "Aconteceu algo, mano?" Nam leu, sorriu levemente sem mágoa. Apenas apagou a conversa.
Depois, abriu o aplicativo de exercícios e começou a correr. Desde então, nunca mais falou sobre sua fragilidade com ninguém, exceto consigo mesmo. Nem todos merecem saber que você está sofrendo. E nem todos têm profundidade suficiente para entender o que você não diz. A pessoa realmente forte não precisa revelar tudo o que sente, mas sempre sabe como se reerguer, mesmo quando ninguém pergunta. Ouvi certa vez um monge ancião dizer: "Quem quer acreditar não precisa da minha explicação. Quem não quer não acreditará por mais que eu diga." Esse monge havia sido acusado de desviar doações para construir um templo. A aldeia estava em alvoroço. Os discípulos pediram que ele se manifestasse. Ele apenas sorriu e continuou o trabalho. 3 anos depois, o templo foi concluído conforme prometido. E ele nunca tocou no assunto, porque ele sabia: a verdade não precisa ser celebrada. Ela só precisa ser cumprida até o fim. Há silêncios que são o auge da serenidade. Às vezes você diz tudo certo e mesmo assim ninguém escuta. Apenas quem consegue manter o coração sereno sob tempestades tem real poder interior. Dona Roa, uma empresária, certa vez estragou o jantar da família ao contar com raiva crescente como havia sido passada para trás por um parceiro de negócios. O filho ficou assustado. O marido emudeceu. E a refeição foi inundada por emoções de um passado que deveria ter ficado em silêncio. Nem tudo que já aconteceu precisa ser recontado. Algumas coisas devem ser lavadas com o silêncio para não sujar de novo a alma. O Sr. Kang, diretor financeiro, numa manhã, entrou numa pequena lanchonete. Uma cliente estava irritada por faltar um ingrediente em seu prato. A dona do local estava prestes a retrucar, mas o olhar calmo de Kang a fez parar. Ela escolheu se curvar e pedir desculpas. Depois Kang pagou e disse: "Tenho uma rede de restaurantes. Preciso de gente que saiba lidar com situações assim. Quando quiser, me ligue." Ela estava pronta para explodir. Mas um instante de pausa, um suspiro profundo, um silêncio, abriram para ela uma porta inesperada. Outras pessoas são como ondas. Se você não tiver raízes firmes, será levado. Quanto mais alto você chega, mais precisa aprender a guardar a boca, os olhos e o coração, quando os outros estão perdendo o controle. Interpretar mal é hábito dos rasos. Eles escutam metade e acham que sabem tudo. Veem um olhar e pensam que leram a alma. O sábio não explica nada a quem vive de suposições, porque palavra nenhuma conserta um quadro já distorcido. E eu entendi. Guardar riquezas é coisa externa. Guardar bênçãos é energia vital. Mas manter a mente serena é guardar a alma da verdadeira riqueza. Guardar o coração quando for mal interpretado. Conter a boca quando for ofendido. Domar o olhar diante da ostentação. Firmar a mente diante da confusão emocional alheia. A pessoa verdadeiramente em paz é aquela que vive no mundo sem que ninguém adivinhe o que ela carrega e ainda assim caminha com firmeza. Capítulo 7. Manter-se longe da tentação de discutir. Ninguém vence em uma discussão. O verdadeiro vencedor é aquele que mantém o coração livre de impurezas. O rico não precisa vencer ou perder. O profundo não precisa se justificar. A senhora Rai, cultivadora de vegetais à beira do campo, viveu quase 60 anos em simplicidade. Uma noite, ela voltou de mototáxi com um grande saco preto. Na manhã seguinte, a vizinhança estava cheia de rumores. Talvez a senhora Rai tenha vendido terras em segredo e escondido o dinheiro. Ontem à noite vi ela entregando dinheiro ao filho e dizendo que não era nada. Um sobrinho perguntou: "Mãe, por que as pessoas estão falando tanto assim?" A senhora Rai apenas sorriu. "Eu dei dinheiro para a vizinha que vai dar à luz." O saco preto era peixe para fazer mingau. Quem não quer entender mesmo que eu explique não ouvirá. Quem já foi mal interpretado, entende. O silêncio é a melhor armadura. A senhora Rai já quis explicar tudo, já se irritou, já chorou. Mas agora, ela escolhe o silêncio, porque entende
Pessoas profundas verão por si mesmas. Pessoas superficiais ouvirão apenas o que sua imaginação lhes diz. Assim como o Sr. Mann, barqueiro rural. Por quase 30 anos transportou pessoas pelo rio. Então um dia uma ponte foi construída. As pessoas da vila disseram, ele deve estar triste e perdeu o emprego. Mas na manhã seguinte viram-no limpando o barco, colocando uma placa de doação para quem precisasse. Depois silenciosamente fez as malas. Partiu sem uma palavra. 10 anos depois ainda se lembram dele. Não pelo que disse, mas porque partiu no momento certo, com dignidade como uma brisa. Saber recuar sem deixar vestígios é o auge de quem se conhece. Quando o coração está agitado, o sábio escolhe o silêncio. Porque sabe, palavras ditas de um coração partido apenas quebram ainda mais o que deveria ser preservado. O senhor, que motorista de caminhão, uma vez, escreveu um pedido de divórcio em um acesso de raiva. Mas na manhã seguinte, viu uma mensagem da esposa: sei que você está bravo. Não vou assinar. Espero você para o jantar. Ele silenciosamente rasgou o pedido. Não disse uma palavra. Pela primeira vez em meses pediu para sair mais cedo. E entendeu, o silêncio não é impotência. É compreensão. Quando o coração não está em paz, palavras não ajudam. Apenas nos fazem perder o que é precioso. O silêncio também é uma forma de cura sem palavras. A senhora Nhan, professora em uma região montanhosa, um dia recebeu uma prova em branco de um aluno chamado Bi. Ela não puniu, não perguntou. Apenas deixou um bilhete na carteira. Hoje você está tão triste que não conseguiu escrever nada certo. Não preciso saber o motivo, mas venha à aula amanhã. Estarei esperando. Bi voltou à aula. Não disse nada. 15 anos depois, Bi tornou-se psicólogo. Ele disse, fui curado não por alguém que me ensinou a ser forte, mas por alguém que silenciosamente esperou que eu me levantasse. O sábio não discute em festas. Não se envolve em assuntos que não são seus. Não tenta mudar quem não quer mudar. Não se explica para quem interpreta mal. Eles deixam o vento levar o que não precisa ser mantido. E guardam a única coisa que não pode ser perdida, a paz interior. O Sr. Tum, dono de uma pequena empresa, perdeu um contrato de 100 milhões apenas por acenar com a cabeça em silêncio durante uma festa. Não por palavras, mas porque esse aceno foi interpretado como concordância. Desde então, ele entendeu, quanto mais rico, menos se fala em festas lotadas. Cada palavra, mesmo correta, pode ser o início de problemas. Você não precisa consertar o mundo inteiro. O sábio guarda energia para corrigir a si mesmo primeiro. E sabe, o silêncio é onde a sabedoria cresce. Capítulo 8. Deixe o sonho crescer no silêncio. Uma semente, se exposta à luz, cedo demais morre de frio. Um sonho também precisa da escuridão para criar raízes antes de florescer. O sábio cultiva seus sonhos em silêncio. Como engenheiro de software, passou 7 anos economizando até ter a ideia de um aplicativo que ajudaria agricultores a monitorar suas safras com IA. Numa noite, numa mesa de bar com um velho amigo, contou tudo. O demo, o plano, a estratégia de captação. 3 meses depois, uma startup foi lançada em um evento de tecnologia. Interface, funcionalidades, slogan, 90% idênticos. O criador, o amigo daquela noite. Tucnau tinha provas. Só lhe restava uma lição amarga. E um silêncio. Tardio. Ele não reclamou. Apenas olhou para o quadro de planejamento em seu quarto e murmurou: se um sonho não for guardado em segredo, será facilmente pisoteado. Os sábios não guardam segredo por egoísmo, mas porque entendem o que ainda não está maduro, não deve ser exposto à luz. Ombin Dono, de 3 fábricas, comemorou 60 anos em silêncio, sem festa, sem presentes, sem anúncio. Apenas um jantar com a família, um pequeno bolo. Um amigo ligou. Ouvi dizer que você é um magnata agora. Por que se esconder? Ele riu. O que mais temo não é ser pobre. É ser visto quando estou rico. O verdadeiro rico não conta. O realizador não se vangloria. O profundo não se justifica. Eles deixam o tempo
e os resultados falarem por si. Dewey, um empresário bem-sucedido em um seminário sobre educação de filhos, foi convidado a opinar no meio de um debate acalorado. Ele apenas sorriu. Já gritei com meu filho. Já impus vontades. Um dia percebi que ele imitava exatamente minha raiva. Então, entendi o silêncio disciplinado de um pai. Ensina mais do que 1000 palavras. Quem fala pouco já começou a mudar por dentro. Essa é a verdadeira educação feita de postura, não de discurso. Numa reunião de alto escalão, 6 executivos apresentaram suas façanhas. Um ancião de cabelos brancos ficou calado por 40 minutos. Quando lhe pediram opinião, ele disse: todos discutem qual caminho seguir. Mas este mapa está errado desde a origem. Com ele qualquer decisão será equivocada. Silêncio total na sala. Ninguém debateu mais, pois quando alguém que ficou calado fala certo, todos ouvem. Quem é realmente sólido não precisa provar nada. Sua serenidade já impõe respeito. O segredo para permanecer na memória das pessoas não está no que você disse, mas em como você soube sair na hora certa, na paz que deixou mesmo depois de partir. Aqueles que viveram com dignidade deixam um silêncio cheio de grandeza. Ninguém ouve suas palavras, mas todos se lembram de sua presença. Capítulo 9. Os sábios falam pouco, os ricos mantêm sua posição. Quanto mais uma pessoa fala, mais fácil é decifrá-la. Quanto menos fala, mais os outros ficam cautelosos. O silêncio não é esconder-se, mas manter sua posição. Já esteve em uma reunião onde todos disputam a palavra, analisam, demonstram, mas no final, aquele que permaneceu calado durante toda a reunião é quem toma a decisão final. O Sr. Tang, um empresário veterano no setor de construção, participou de uma negociação com 3 grandes corporações. Durante os primeiros 40 minutos, ele não disse uma palavra. Apenas assentia, franzia a testa e tomava notas. Quando chegou sua vez, ele apenas declarou: não falo muito, pois quem fala muito terá que corrigir muito. Eu escolho a opção que requer menos correções. Ele venceu a licitação. Não porque seu dossiê fosse o mais impressionante, mas porque sua parcimônia verbal fez com que os parceiros o vissem como alguém cauteloso e de baixo risco. No caminho de volta, seu assistente perguntou: por que o senhor não destacou seus pontos fortes como os outros? Ele apenas sorriu. Vantagens reais não precisam ser ditas. Basta agir. Aqueles que falam muito sobre suas vantagens geralmente estão escondendo suas fraquezas. Quem é fácil de decifrar é fácil de atacar. Quem é fácil de entender é fácil de manipular. O sábio permite que os outros o vejam, mas não o compreendam completamente. Os ricos não revelam seus planos, porque entendem a imprevisibilidade é a arma mais poderosa de quem mantém sua posição. Em uma sala, os barulhentos são facilmente desprezados. Os que discutem demais são deixados de lado. Apenas os comedidos calmos e com suficiente coragem permanecem por mais tempo. E são eles que conduzem o ritmo, tomam decisões e lideram. Quanto mais alto o som, mais eco ele produz. Quanto mais suave a voz, mais os outros prestam atenção. Presenciei uma reunião interna. 6 pessoas compartilharam sucessos, estratégias, opiniões. Apenas uma pessoa permaneceu em silêncio. Quando todos começaram a discutir, essa pessoa sinalizou para parar. E todos silenciaram. Não porque ele tivesse um cargo, mas porque ele compreendia profundamente e eles sabiam disso. Quem fala muito geralmente ainda não compreendeu totalmente. Quem permanece em silêncio é quem entende profundamente. O sábio escolhe o silêncio, não por falta de palavras, mas porque entende que cada palavra proferida é uma parte de si entregue, e essa parte às vezes não pode ser recuperada. Silêncio é manter-se, é manter sua posição, é preservar sua energia. Os verdadeiramente ricos não precisam aparecer constantemente, não precisam disputar a palavra, não precisam de aplausos. Eles apenas precisam estar presentes no momento certo e dizer a palavra certa. A verdadeira riqueza não está nos números,
está na profundidade, e profundidade não produz som. Capítulo 10. Manter o coração tranquilo. Aqueles que sabem nadar não se debatem nas ondas. Aqueles que sabem viver não se afligem com as palavras alheias. Zhuangzi, a então supervisor de obras, costumava ser muito falante. Mas após testemunhar várias vezes como as queixas podiam derrubar o ânimo de uma equipe, aprendeu a manter o silêncio como se segurasse uma chama na palma da mão. Certa tarde, um novo operário começou a desabafar. Acho que esta vida é muito injusta. Pessoas boas como eu sempre sofrem. Todos esperavam que Antan assentisse ou oferecesse consolo. Mas ele apenas permaneceu sentado em silêncio bebendo água. Sem sorrir. Sem criticar. Sem concordar. Sem dizer nada. Após um tempo, o operário calou-se por si mesmo e murmurou: na verdade, talvez eu não tenha me esforçado o suficiente. A maturidade não se revela em palavras reconfortantes quando os outros caem, mas na serenidade de manter um espaço silencioso para que os outros se reflitam. Os sábios não reagem a todas as emoções ao redor. Eles compreendem. A mente perturbada de alguém é a lição dele. A mente tranquila de si mesmo é o seu tesouro. Durante um casamento, Dona Toa viu o noivo usando um colar um pouco chamativo. Uma senhora comentou em voz baixa: você não acha esse colar exagerado? Tentando ostentar, Dona Toa apenas sorriu levemente e tomou um gole de água. Não respondeu. Você acha estranho e não diz nada. Tem medo de ofender. Dona Toa sorriu. Vim aqui para celebrar, não para julgar ninguém. Há situações em que, mesmo sabendo, é melhor permanecer calado. Mesmo estando certo, é melhor ceder. Mesmo quando o outro está errado, é melhor ignorar. Pois manter a mente serena é mais valioso do que vencer uma discussão. Manter a boca fechada é mais importante do que sustentar uma posição. Nem todos têm profundidade para compreender o que você diz, e nem sempre falar trará alívio. Aqueles que já se esgotaram tentando explicar. Aqueles que já se envolveram em fofocas que não lhes pertenciam, compreenderão. Há coisas que devem ser sentidas sem necessidade de convencimento. Há momentos em que é melhor saber, mas não falar. Pois cada vez que abrimos a boca perdemos energia. Liu, uma mãe solteira, vivia cercada por discussões. Quando o ex-marido errava, ela discutia. Quando os vizinhos fofocavam, ela rebatia. Quando a sogra interferia, ela não cedia. Cada dia era como um campo de batalha. Até que um dia, ao se olhar no espelho, lágrimas caíram. Ela exclamou: estou me desgastando por ter que falar o tempo todo. Desde então, ela não falou mais. Apenas agiu. Cozinhava. Levava e buscava o filho. Lia. Respirava profundamente. Sem necessidade de defesa. Sem necessidade de vitória. Sem necessidade de compreensão alheia. O silêncio não é fuga. É não se queimar com coisas sem sentido. A verdadeira riqueza não está no dinheiro. É quando você não permite que as palavras dos outros desviem sua mente. É quando você sabe, não reagir não é fraqueza. É porque sua paz interior vale mais do que qualquer discussão. Se você já desejou não ter falado algo cedo demais, então já compreendeu um pouco disso. Manter a boca fechada é como manter a porta trancada. Uma porta aberta descuidadamente permite a entrada de ladrões. Anh-han, um homem de sucesso, compartilhou sobre um negócio com um parceiro de Singapura com um antigo amigo. 3 dias depois, uma postagem nas redes sociais dizia: algumas pessoas adoram se gabar de futuros sucessos. Ainda não têm maturidade, mas já falam demais. Sem mencionar nomes, mas todos sabiam de quem se tratava. Han Nao rebateu. Não questionou. Apenas guardou o que era valioso em seu coração. Um sonho se revelado. Cedo demais pode ser facilmente pisoteado. E a parte mais brilhante de você deve ser coberta com simplicidade e silêncio. Manter o silêncio é manter a sorte. Nunca nos ensinaram a ganhar muito dinheiro, mas cada silêncio mantido no momento certo é a maior riqueza que alguém pode possuir.
Loixua, alguém já me perguntou, por que quanto mais rico alguém é, menos fala? Eu só respondi, porque já falaram demais e perderam a sorte. Já se exibiram cedo demais e despertaram inveja. Já reagiram rápido demais e perderam a compostura. Já explicaram demais e esgotaram toda a energia. E então aprenderam a calar. Não para suportar, mas para guardar energia. Guardar dignidade. Guardar profundidade. Guardar uma rota de fuga. Guardar o coração em paz. Ser rico não é ser conhecido. Ser rico é não precisar ser conhecido para estar completo. Não precisar vencer uma discussão. Não precisar falar para ser compreendido. Não precisar compartilhar para ser validado. Quando você não reage mais à crítica, não disputa para estar certo, não se vangloria por pequenas vitórias, é então que você já está rico até o âmago. Anhui perdeu um contrato por falar cedo demais. Shidun recusou um cargo importante apenas porque precisava refletir antes de se comprometer. Antuan foi promovido sem que ninguém soubesse até que os resultados falaram por si. Shihan, uma professora, apenas por dizer, estou bem 3 semanas depois, já não conseguia mais dormir em paz. O que está indo bem deve ser mantido em silêncio. O que está germinando deve ser mantido em paz. O que está te elevando deve ser escondido da boca do mundo. A maior riqueza é saber calar na hora certa, manter a paz no lugar certo e recuar no tempo certo. Você não precisa viver para provar, só precisa viver para aprofundar, porque quem já viu o topo e o fundo escolhe andar devagar, falar pouco, sentar distante, observar profundo. Manter-se calado é manter raízes, ficar em silêncio é manter a sorte, ficar longe do ruído é preservar o caminho do futuro. Quem já ficou em silêncio, entende. Meu caro leitor, talvez você ainda não seja rico de bens, mas se hoje você começa a enriquecer por dentro, enriquecer sua capacidade de não reagir, enriquecer sua paz diante da agitação, então você já possui o bem mais durável e inviolável. Pobres precisam falar para provar. Recém-ricos falam para mostrar. Mas quem já foi longe, apenas guarda silêncio e continua. Se você já sentiu que falou demais, comece de novo com um dia. Fale um pouco menos. Fique um pouco mais quieto. E mantenha seu coração firme, sem se abalar por ninguém. Essa é a maior riqueza. Esse é o verdadeiro poder. Essa é a liberdade que não precisa de aplausos. Porque quando você estiver suficientemente em paz, o mundo inteiro vai ouvir. Não com os ouvidos, mas com respeito. Quando você se mantém firme, você é rico na essência. Eu costumava pensar que só teria sucesso se me tornasse alguém de destaque. Mas então conheci uma pessoa sem fama, sem nome, e ainda assim fazia toda a sala silenciar ao entrar. Eu acreditava que falar muito era o caminho para ser compreendido, mas vi alguém que, sem dizer nada, foi escolhido no momento decisivo. Eu vivia para provar algo, mas então entendi quando você já não sente mais necessidade de provar nada, começou a entrar na liberdade mais profunda. Riqueza não está nos números. Está em uma mente que não se agita, um coração que não se abala e uma boca que sabe calar para proteger a sorte. Há quem leve uma vida inteira para construir algo bom e perca tudo por uma palavra fora de hora. Há quem vá muito longe e se perca apenas por não ter silenciado no momento certo. E há aqueles que não precisam vencer discussões, nem serem lembrados nem reconhecidos. Eles só precisam de uma coisa: manter-se fiéis a si mesmos. O sábio não vive para vencer no argumento. O rico não vive para provar nada. E quem já atravessou tempestades só quer viver de modo que o coração não volte a se agitar. Quando você para de disputar a palavra, começa a manter sua posição. Quando você para de contar seus planos, está preservando sua energia. Quando você para de exibir sua felicidade, está guardando sua bênção. E quando você já não sente necessidade de se explicar em meio às fofocas, está protegendo o que há de mais valioso, o poder interior. Porque veja bem, quem faz barulho demais
é quem mais perde o equilíbrio. Mas quem é sereno é quem consegue ir mais longe. Se hoje você sente que viveu barulhento demais, tente pela primeira vez viver com profundidade. Cale-se quando ainda não tem clareza. Contenha-se quando o coração ainda não está em paz. Faça antes, fale depois. E deixe que os resultados falem por você, pois só quem já silenciou, entende. E só quem conseguiu manter-se firme no meio da tempestade é verdadeiramente rico na essência